Oi, gente, tudo bem? Olha a gente aqui novamente, né? Que bom que a gente tem esse espaço aqui para a gente falar sobre relacionamento entre pais e filhos. Meu nome é Cristiane Silva, eu ajudo a transformar a relação entre pais e filhos através do conhecimento, desenvolvimento e prática. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, este é o meu objetivo com este canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre dominar a si mesmo. Então, por que dominar a si mesmo, né? Eu converso com muitas mães e assim, o que elas trazem muito para mim, e eu entendo perfeitamente, porque eu sou mãe, eu já passei também por essa angústia, por esses sentimentos aí de insegurança na hora de educar os filhos, né? Nessa relação com os filhos. E eu sei que dentro dessa relação, por conta aí da desobediência, rebeldia, as birras, as manhas, né? Muitos casos, mentiras. Então, tudo isso vai contra, né, mamãe, aquilo que você tem ensinado diariamente para os seus filhos. E isso, na hora que você aplica a nossa disciplina, a gente acaba, mesmo que não querendo, colocando uma expectativa em cima disso, né? E aí o que acontece? Essa expectativa não é correspondida. E aí, por essa expectativa não ser correspondida, o que é que vem? A frustração. Aquele sentimento de, eu não estou conseguindo, né? Em alguns casos, algumas mães falam, puxa vida, eu não estou sendo capaz de educar os meus filhos. Eu ensino, eu falo, eu oriento, eu sou paciente, eu não bato, eu bato. Enfim, são várias as coisas que a gente escuta, que a gente ouve. E cada uma se manifesta de uma forma, sente de uma forma, reage de uma forma, mas mesmo em diferentes formas acaba causando o mesmo sentimento, que é esse sentimento de, falar uma palavra meio pesada, né? Mas é um sentimento assim de fracasso. E na verdade não se trata de um fracasso. Não se trata de uma expectativa frustrada. E muitas das vezes tem a ver, na verdade, com um processo natural de desenvolvimento. É claro que a partir do momento que você domina a si mesmo, que você domina a relação, você se sente mais segura na hora de aplicar uma disciplina. E o mais importante, tem algo dentro dessa relação que é muito importante. Mas eu já vou falar já sobre isso. Antes, eu quero aqui colocar, de acordo com alguns testemunhos que eu tenho acompanhado, e isso é bem geral, que às vezes a gente fica muito irritado com os nossos filhos. E muitas vezes, por conta dessa irritação, a gente acaba por não ensinar corretamente, porque a gente acaba aqui reagindo de uma maneira inesperada, sem pensar. Quando acontece, por exemplo, uma situação do seu filho não corresponder a uma ordem sua, a uma decisão sua, e você foi lá com todo jeitinho, né? Falou que não era para acontecer e aconteceu. Falou que não era para fazer e fez. Explicou os perigos e parece que ele não estava nem aí. Então daí tudo isso causa essa sensação. Pois é, a gente precisa, por isso que é muito importante, né? Por isso que é muito importante a gente conhecer os nossos filhos e também nos conhecemos. Então nós precisamos nos conhecer e conhecer bastante os nossos filhos. Porque acontece que quando você pede para fazer e ele não faz, você pede para que ele, sei lá, cumpra uma determinada tarefa e não cumpre. Então, tudo isso começa a gerar, né? Pode começar a gerar dentro de você uma certa angústia. E essa angústia, ela vai ser um elemento
que ela não vai produzir um efeito positivo na hora de você aplicar a sua disciplina. Então, é muito importante você, nesse processo da educação, que eu chamo de desenvolvimento, porque educação não tem a ver apenas com a melhor escola para o seu filho, os melhores cursos, não tem a ver com a teoria em si, mas quando você pensa na educação como um ato de desenvolver um ser humano, aí você muda a sua ótica sobre muitas coisas com relação, de repente, o que você aprendeu sobre educação até o dia de hoje. E eu levei um tempo para entender, para aprender esse conceito. Mas quando eu aprendi, quando eu entendi, porque eu corrigia, eu aplicava a disciplina A, B, C, D, enfim, porque eu sempre quis, sempre gostei de aprender, mas assim, nada funcionava. E eu tinha, gente, essa mesma sensação de, ai, será que eu tô fazendo certo? Ai, mas parece que não tá dando resultado. Enfim, eu tinha essa sensação de não estar alcançando o objetivo. E aí, é claro, como mãe, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Como mãe, a gente meio até que é errado, mas a gente quer sonhar por eles, né? O que a gente quer que eles sejam quando eles crescerem, qual vai ser o tipo de amizade, qual vai ser a profissão. A gente meio que idealiza tudo isso. Aí isso, na verdade, pode ser que não aconteça nada disso. Porque vamos lembrar que, mesmo dentro de uma família aí, por exemplo, com mais de 2 filhos, cada um é um ser, é um indivíduo único, cada um tem o seu pensamento, a sua característica, ainda que os filhos desenvolvam características parecidas, e isso acontece, pode acontecer no caso dos irmãos, geralmente o mais novinho observa muito o primeiro, né? Mas mesmo que ele observe e mesmo que ele siga algumas coisas do primeiro, ele ainda assim terá a peculiaridade dele, né? A característica que é dele. E não tem assim como a gente querer impor uma mudança a essa criança, a esse temperamento. Nós podemos, em vez de focar em querer mudar, em querer impor uma mudança, em querer exigir uma mudança, a gente tem sim que focar numa melhora, certo? Numa melhoria desse processo, desse desenvolvimento, mas de uma forma que seja natural. Como é o que acontece, porque desde o momento em que a gente está gerando um filho, né? E a gente já começa a ter essa relação com eles quando eles estão dentro de nós. A gente se alimenta e alimenta o nosso filho. E ali já começou a relação. Aí essa criança vem ao mundo e ali também, né? Essa relação ela vai ficando cada vez mais forte. E essa criança ela já começa desde então a se desenvolver. E como que ela vai se desenvolvendo? Como que vai desenvolvendo esse temperamento? Como é que essa criança vai crescendo? Ela vai se alimentando do ambiente que ela vive, através do que ela ouve, né? Quando o nenenzinho, através do que sente. Então, ainda que ela não compreenda e nem saiba se expressar, mas ela se alimenta de tudo que está ao redor dela. Mas sabe o que acontece? Geralmente a gente não se atenta para isso. A gente acha que é só um bonequinho e a gente vai lá, alimenta, a gente vai lá, troca a roupa, dá banho, mas a gente não se atenta para esse ser que está ali em pleno desenvolvimento e com uma esponjinha absorvendo tudo. E aí essa criança chega no seu 3, 4 anos com birras, com temperamentos fortes. Aí você se pergunta, da onde que veio isso? Que temperamento é esse? Pois é.
Você ficou distraída lá no início, quando era pequenininho, achou que essa criança, esse ser não estava entendendo nada? Pois é, engano, eles são muito inteligentes, muito demais. Então a gente acaba subestimando as crianças e aí a gente acaba sendo pego de surpresa por eles no momento em que a gente não esperava certa desobediência, certa rebeldia, certos tipos de comportamento. Então, nós devemos estar atentos a tudo isso, mas essas informações, elas são muito úteis, muito importantes, porque a partir do momento que você tem acesso a essas informações, que você conhece a sua família, o que eles pensam, como eles sentem com determinadas situações, o que eles pensam sobre determinados assuntos, como que eles enxergam a família no todo entre si, esse ciclo familiar. É importante saber de tudo isso, porque às vezes você está dentro de uma casa com os membros dessa família, mas às vezes não tem a comunicação efetiva, a comunicação que vai trazer para você informações valiosíssimas que vai te ajudar e muito a dominar essa relação. Então é muito importante realmente você estar atento e hoje eu sei que é um desafio isso por conta da tecnologia. Muitos pais acabam não tendo tempo para os seus filhos, porque todo mundo, a gente ouve todo mundo falar, gente, mas parece que o dia diminuiu, o tempo diminuiu, né? Parece que a gente não tem mais tempo para nada. Realmente, gente, está uma correria, né? Todo mundo correndo, correndo, correndo. A gente acorda, daqui a pouco já é de noite. Enfim, mas e aí? Essa criança continua ali, crescendo em meio a toda essa correria. Então, vamos nos colocar no lugar dessa criança. Se para nós essa correria, a gente já sente o desgaste dela e às vezes chega à noite parece, você pensa, nossa, o que eu fiz, né? O que eu produzi, o que eu fiz de bom, né? Às vezes parece que não dá tempo de fazer nada de bom. Mas e aí, essa criança? Como é que ela passou o dia dela? Que sensação que ela teve do dia dela? O que ela produziu de bom nesse dia para ela? E você, o que você fez de bom para o seu filho em meio a tanta correria? O que você conseguiu fazer? O que você conseguiu priorizar? Então hoje a maioria das famílias não tem esse olhar, porque muitos acabam falando, puxa vida, não tenho tempo para isso. Só que essa criança está ali, ela está crescendo. E aí na hora de você colocar a disciplina, você não tem retorno. Então, de repente, está faltando trabalhar essa base. Essa base que eu estou falando de informação, de conhecimento, que é o que vai sustentar a educação que você quer desenvolver dentro do seu lar, que você tem como valor para a sua família. E para você conseguir implantar isso, você tem que trabalhar essa base. Ela é indispensável. Então essas informações, ela vai te ajudar na estrutura dessa base. Mas para isso, você tem o desafio de, em meio a tanta correria, conseguir ter esse tempo de qualidade com o seu filho, a fim de observá-lo, a fim de ver as suas reações, o que ele está pensando, absorver tudo, tentar saber, absorver tudo aquilo que ele tem absorvido do ambiente em que ele está, em que ele tem convivido. Existem casos de criança que... eu vou dar um exemplo aqui. Eu atendi uma criança, conversando com ela, aliás, ela pediu para ser atendida e a dor dela é que, assim, a mãe trabalha em casa, mas ela acha que ela não deveria existir porque a mãe não lhe dá atenção. E isso porque a mãe trabalha em casa, não trabalha nem fora, trabalha em casa. E ainda assim ela se sente sozinha. E aí eu pergunto, será que essa mãe sabe disso? Será que essa criança ela tem essa liberdade de chegar e falar, conversar sobre esse assunto com a mãe dela, né, com o responsável? Então, e muitas vezes esse responsável, ele não tá tão preocupado com o trabalho, com a correria, com os estudos,
e acha que a criança por si só, ela se desenvolve sozinha. E não, gente, eles precisam da gente, eles precisam do nosso apoio, eles precisam do nosso acompanhamento. A partir do momento que a gente coloca uma criança nesse mundo, é responsabilidade nossa, não é responsabilidade de terceiros, nem dos avós, nem da escola. É responsabilidade do pai, é responsabilidade da mãe. E aí a gente tem que estar, qual é o meu papel, qual é a minha responsabilidade? Eu preciso estar bem, eu preciso aprender a dominar essa relação para que eu consiga desenvolver essa educação, para que eu consiga desenvolver esse ser. Mas como que eu vou desenvolver esse ser se eu não estou desenvolvida? Se eu não estou apta a educar? Se eu nem sei o que é educar? Então, nós temos que parar e fazer essa reflexão. Por que eu reajo, diante de certas situações? Por exemplo, você já se perguntou por que te falta paciência? Vamos supor que aconteceu uma situação desagradável. Você não esperava aquela desobediência, muito menos naquele momento. Então você foi pega de surpresa e aí você já não estava num bom dia e você explode. Aí vem aquela comunicação com violência, enfim, totalmente. Aí você tenta colocar uma disciplina totalmente acidental, o que não vai funcionar. Mas vai haver um desgaste seu e vai haver um acolher negativo dessa criança da disciplina que você tentou colocar ali totalmente à base da emoção, certo? Então, você precisa se perguntar, por que eu reagi dessa forma? Por que eu fiquei tão brava? Por que eu não consegui me controlar? Por que eu não consegui ter domínio sobre as minhas palavras, sobre a minha reação? Por que eu não consegui? Então você precisa pensar, e aí você pensando, fazendo uma análise disso, você vai conseguir identificar o que você poderia ter feito e não fez para evitar essa situação, tentar identificar no seu filho por que ele cometeu tal desobediência, fez o que fez de errado, enfim. Aí você unindo essas informações, você vai ver o que você não fez dessa vez que deveria ter feito e vai, numa próxima vez, tentar praticar. E é assim que a gente vai desenvolvendo a nós e aos nossos filhos. Então, isso faz parte desse processo de desenvolvimento que se chama educação. Então, às vezes a gente tem um conceito errado de educação. Às vezes a gente vê pessoas bem apresentadas, pessoas ricas, milionárias, enfim. E aí a gente considera que o dinheiro, por ela ter o dinheiro, ela é educada, por ela saber falar muitos idiomas, ela é educada, por ela frequentar um colégio top, ela é educada. E educação não tem a ver com isso. Educação não tem a ver simplesmente com você ensinar o seu filho a falar obrigado, por favor, com licença. A educação ela é além disso. Quando você consegue desenvolver esse ser humano, a fim de que ele também vai aprender quando ele tiver maturidade para lidar com esses sentimentos, para lidar com os problemas que se apresentam em si, isso é educação. Eu conheço adultos que não sabem lidar com os problemas, As coisas acontecem e eles ficam totalmente ali reagindo de uma maneira totalmente infantil. Muitas vezes recorrendo, mesmo adulto, recorrendo a pai, a mãe, sendo que se a gente for olhar pela natureza em si, essa pessoa já deveria ter estrutura, condições de resolver os seus próprios problemas. Então, o que acontece? O que aconteceu com essa pessoa? Ela não teve uma base que a desenvolvesse lá atrás. Então, assim, cresceu, fez vários aniversários, certo? Foi atingido uma idade madura, mas não uma maturidade de persona, Ela foi ficando velha
E essa velhice deveria lhe dar uma certa experiência, deveria ser tudo de bom, mas infelizmente não é. Me diz aí, você conhece alguém assim? Eu conheço e eu acho assim triste, porque essas pessoas acabam não desfrutando realmente da vida como deveria. Porque desfrutar não é só simplesmente você ter um momento bom, você conquistar uma coisa aqui, outra ali. Mas desfrutar é muito além que isso, só que às vezes a visão da pessoa é tão pequenininha que ela fica ali naquele quadradinho, aquilo ali para ela é suficiente. Mas por que é suficiente? Por que para ela tá bom ali naquele espaço dela, naquela zona de conforto dela? Porque ela não sabe ainda o que é bom, ela não conhece além daquilo, porque ela não saiu daquele quadradinho ainda, a vida toda. Então, eu assim, no meu ponto de vista, isso é muito triste. Porque né, essas pessoas têm muito a conquistar, teria muito realmente a desfrutar, mas por falta desse desenvolvimento, desse trabalho que teve lá atrás, hoje elas têm muita dificuldade, muitos até não conseguem. Então, você ter esse desenvolvimento, você trabalhar a educação nesse sentido de desenvolvimento é muito importante. Por isso que você precisa conhecer, você precisa desenvolver e você precisa praticar. Não adianta você ter o conhecimento sem o desenvolvimento e sem a prática. Um completa o outro, cada um tem a sua parte dentro desse processo de educação. Não adianta você só querer praticar, do mesmo jeito que não tem como você só praticar, não tem como você só desenvolver, não. É os três juntos, cada um dentro da sua função. É como os dedos das mãos, né? Um é diferente do outro, mas todos eles trabalham juntos. E assim também é o conceito da família. Um é diferente do outro, mas nem por isso deixa de ser uma família. Nem por isso precisa viver uma guerra, um conflito terrível dentro de casa. Nós devemos procurar desfrutar o melhor com a nossa família. Realmente viver momentos agradáveis e os momentos difíceis aproveitar para se fortalecer, para se unir mais. E mãe, você tem um papel fundamental dentro do seu lar, porque quando você está bem, você consegue partir desse acolhimento de desenvolver, você consegue dar à sua família a estrutura que eles precisam para se desenvolver. Você consegue dar a eles tranquilidade, sabedoria, paz. E a sua família precisa disso, a sua família precisa de você. O seu esposo, até geralmente os homens, pela natureza deles, eles têm uma outra visão, um outro tipo de reação. E muitas das vezes eles também precisam desse acolhimento. Note que num casamento, quando o marido não tem esse acolhimento pelo lado da esposa, quando ele explode por algum motivo, e se essa esposa resolve explodir também com ele, não dá certo, né? Alguma coisa não vai dar certo, vai haver conflito, vai haver uma guerra dentro desse relacionamento. Então, a gente precisa realmente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que falar, não, eu quero dominar essa relação, mas não no sentido de empoderar, não no sentido de se sobressair ao seu marido. Então é realmente triste uma situação dessa, mas enfim, né? Mas assim, é importante então a gente estar atento realmente a essas informações que a nossa família pode nos dar a respeito deles, as informações que a gente tem a respeito de nós mesmas. Por que sentimos dessa forma? Por que reagimos dessa forma? Isso tudo tem a ver com relacionamento. Então, por isso que eu sempre falo, né, que o primeiro relacionamento claro que ali dentro de um contexto familiar, deve ser, antes de você querer se relacionar com seu filho, com seu marido, a gente tem que se aprender a se relacionar com a gente mesmo. E né, eu aprendi a me relacionar comigo, a saber o que me faz bem, o que não me faz bem. E assim, e as minhas filhas também me ajudaram muito nisso, porque quando eu passei a observá-las,
eu passei a me ver em muitas atitudes delas. Muitas coisas que, por exemplo, eu não aprovava no comportamento, nas reações, eu comecei a olhar aquilo como meu espelho. Então daí eu comecei a entender, eu comecei a me puxa vida, né? Isso aí sou eu. Se eu quero que ela mude, eu preciso mudar. Porque está sendo ali o meu reflexo. Então a gente tem, né? A gente tem às vezes que baixar ali, sair do, sair do salto alto de mãe, que eu sou mãe, eu posso, em prol de algo maior, né? Em prol de realmente falar, não, a minha família, eu vou fazer da minha família uma família feliz, sabe? Às vezes a gente precisa entender de onde nós estamos vindo, para entender o que nós nos tornamos, para entender o que as coisas que a gente faz. Então, realmente, isso é um processo de educação. Mas aí você pode pensar, mas nossa, isso é tão difícil. Gente, se é difícil ou não, eu acho que depende, não depende da dificuldade do processo, e sim do seu objetivo, do que você quer. Se você quer um relacionamento feliz, você quer que os seus filhos cresçam, que eles tenham estrutura, que eles tenham base dentro de casa, que eles tenham exemplo dentro de casa, ainda que não sejamos perfeitos. Mas então tudo depende do que você quer. E não do que você tem que ficar olhando para o processo, o que você vai fazer para alcançar tal coisa, vou conseguir, não vou conseguir. Faça, execute, confie. Isso é mais, como é que eu posso dizer? Isso vale muito mais a pena. Eu acho que isso é um investimento. E é interessante porque assim, todos à sua volta vai ganhar. Não é? Você já conversou com uma pessoa que, puxa vida, você senta do lado dela para conversar e no fim dessa conversa você se sente, sei lá, pesada, você sente que essa conversa te trouxe mais angústias, mais dúvidas. Eu já aconteceu isso comigo e é muito ruim. Hoje, sinceramente, eu evito esse tipo de relacionamento. Por quê? Porque é um relacionamento que para mim não produz nada. Então, agora você conversar com pessoas que, nossa, que te motiva, que te incentiva a coisas boas, é claro, né? Que te traz um conhecimento, que te traz um bom testemunho, um bom exemplo, né? E que você pode tranquilamente tentar aplicar na sua casa, é claro, adaptando a sua realidade, respeitando o ser como indivíduo único, acolhendo cada um desse ser, a começar por você. Então aí sim é um bom investimento, vai ser um processo super educativo que vai trazer para você aquilo que você tanto almeja, aquilo que você sonhou para você, para sua casa e para sua família. Então eu incentivo você realmente a investir. Não olhe, você já não teve assim aquela sensação de, ai, vou fazer tal coisa, mas bate de repente aquela preguiça, é só de pensar em fazer. Mas aí quando você pega coisa para fazer, em vez de ficar pensando, você vê que você já fez, já pronto, né? Já está pronto e foi, está todo mundo desfrutando. Então é algo mais ou menos assim que acontece. A gente pode pensar nesse processo como algo penoso, difícil. Foca no resultado, foca no que você quer. E aí você vai dia a dia, aos poucos, investindo, plantando, cultivando. E vai colhendo, e você vai começar a colher. O primeiro fruto que você vai colher, se você fizer isso, vai ser de você mesma, certo? Gente, vale a pena. Hoje a minha relação com as minhas filhas é outra. E assim, não vou dizer, não é perfeito. Mas assim, é um relacionamento muito mais aproveitoso. É um relacionamento de fato, não é um relacionamento onde eu fico impondo o que eu quero, exigindo. Não, há uma troca dentro de um respeito ali da minha autoridade de mãe e elas na condição de filhas. Há um respeito com relação a isso. E há uma troca, e eu vejo que funciona muito mais do que impondo, e o que me deixa mais tranquila ainda que tenha coisas que a gente tem ainda a acertar, isso é natural, sempre vai haver, porque eles vão mudando de fase, e a cada fase a gente muitas vezes tem que começar novamente, né? Mas é algo que assim, sabe que a gente vai colher
a longo prazo. Hoje a gente colhe uma coisa, amanhã a gente colhe outra. Pode ser que tenha um dia que, puxa vida, você fala, nossa, hoje eu não colhi nada. Mas e daí? Calma, não vai cobrar o seu filho, não vai ficar se sentindo a pior mãe do mundo. Não, calma, vamos lá. Vamos entender, vamos ver o que a gente tem que fazer novamente, vamos confiar no processo e assim vai, certo? Assim não há cobranças, assim não há recibo de conta, né? E aí vocês desfrutam de um relacionamento muito melhor, feliz, independente da situação, do momento, enfim. A gente aprende a ter essa troca dentro do relacionamento que é muito mais gratificante do que impor e exigir. Então, espero assim que vocês realmente reflitam, né, sobre essa questão do da onde eu vim, o que eu me tornei e por que eu faço isso. E isso vai te ajudar a se dominar. E lembre-se, quem domina a si mesmo domina o seu relacionamento. E é aí que tá a grande sacada, entendeu?